Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara. Mas os principais sacerdotes, porque muitos olha que coisa maravilhosa aqui, irmão. Numa sociedade que era patriarcal, patriarca quem mandava. Então Lázaro era o representante aí das duas irmãs. Numa sociedade patriarcal e muitas vezes machista, era machista também. Lázaro deveria ter uma figura de destaque. O falador, o pregador, o líder, o que levava a multidão. Nesse texto, pastor Cândido, me parece que Lázaro ocupa um lugar de menos destaque, um passivo. O versículo 2 diz que ele estava sentado na mesa. O versículo 9 diz Jesus havia ressuscitado. O versículo 11 diz as pessoas creram. Então, a princípio, parece que Lázaro é um coadjuvante. Você não entendeu nada do texto ainda. Lázaro, mesmo aparentemente calado, está fazendo diferença nesse texto. Sabe de que eu me lembro, irmão? De José. A gente só lembra de José quando está lá no trono do Egito. José fez a diferença quando era escravo. Quando era escravo, vendido na casa de Potifar, ele fez a diferença. Depois foi acusado, lançado na prisão. E lá na prisão, ele fez a diferença. Não aparece nesses momentos todos José como uma figura de destaque no sentido de ser um orador, mas onde a presença de José estava, ali estava a diferença imposta pelas bênçãos de Deus. A mesma coisa vai acontecer com Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles são levados entre os cativos, eles vão morar no palácio, ainda não estão assistindo diante de Nabucodonosor, mas eles vão fazer a diferença dizendo: nós não queremos comer das coisas, das iguarias que se servem, nós vamos comer apenas verdura e beber água. Olha que discurso, só queremos isso, comer verdura e beber água. Naqueles 3 anos, os meninos irão se tornar os homens mais importantes da Babilônia, ao ponto de levar o evangelho a todo aquele lugar. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, aparece um personagem chamado Jabez. A Bíblia diz que Jabez era um homem nobre. Era mais nobre do que seus irmãos. Era mais distinto do que seus irmãos. A Bíblia não diz porquê, não diz o que ele fez, o que é que ele programou, o que foi que ele criou, mas diz, ele era nobre. E no final do versículo diz, e ele fez uma oração. Olha que coisa interessante. Ele era nobre, e lá na sua nobreza, ele recebeu um destaque na história do seu povo. Irmãos, nós precisamos de pregadores, e eu dou glória a Deus pelos pregadores daqui da Boca do Rio. Vou até parar de falar muito disso, né? Para não encher a nossa bola. Eu dou glória a Deus por isso. E acho que tem que dizer, mas não adianta pregar se não há vida. O discurso pode ser o mais bonito, mas o discurso tem que ser acompanhado com a autoridade e o poder da piedade de uma vida, de um homem, de oração e de bom testemunho. E isso não está se referindo apenas aos pregadores, não. Está se referindo aos ouvintes. Nós seremos conhecidos no mundo não pela nossa pregação, mas pelo nosso testemunho. O pregador fiel, ele tem que ser acompanhado pela piedade. E os fiéis os seguem na piedade. Meus irmãos, eu quero perguntar, como é a sua vida lá fora? O que é que sua família fala de você? O que é que seus vizinhos,
seus colegas do trabalho, seus colegas da escola, seus colegas da faculdade. Se eu chegasse lá hoje ou amanhã e perguntasse qual é a referência que eles dariam de você? Um homem sério, uma mulher séria, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem de testemunho, uma mulher de testemunho, um homem piedoso, uma mulher piedosa. Ou eles estão sendo atraídos a Jesus, ou eles estão sendo repelidos por causa da sua vida. O texto não diz que Lázaro, não diz que Lázaro falou coisa alguma, mas o texto diz: e eles voltaram crendo em Jesus por causa dele. Vou fazer uma pergunta bem no estilo pentecostal. Quantas almas você já levou a Jesus? Quantas almas você já teve o trabalho de ir visitar, de ir acolher, de ir pregar? Ou quantas pessoas, por causa do seu testemunho, estão procurando a Jesus? Hoje é o dia aceitável. Daqui a alguns instantes, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de eu poder dizer: Senhor, entra na minha casa, na minha vida, transforma a minha vida, me torna um crente melhor, me torna um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, que serve, que adora e que dá testemunho da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.